A paz do Senhor a todos. Dando continuidade, ao assunto que a gente vem tratando aos domingos, eu quero falar um pouco hoje a respeito das testemunhas de Jeová. Não é? Nós vamos falar um pouco a respeito de quando eles surgiram, falar um pouco da doutrina, como eles se estabeleceram, né? Bom, o início, desse movimento, das testemunhas de Jeová, eles surgiram a partir de um movimento religioso de estudantes da Bíblia em 1870, liderados por um jovem ainda lá chamado Charles Russell, nos Estados Unidos. Então, como é que surgiu isso? Era um grupo de jovens, teólogos que estavam ali, estudiosos da Bíblia, da faculdade de teologia, enfim, eles começaram com um movimento de estudos, tal, analisando a Bíblia. E esse rapaz, o Russell, ele é quem criou, na verdade, essa revista que é a mais importante, do movimento das Testemunhas de Jeová, que é a Sentinela. Foi a partir desse agrupamento de jovens aí que começou exatamente esse movimento da Igreja Testemunha de Jeová. Então esse rapaz, ele é quem cria, na verdade, a revista que é a mais conhecida, a mais reconhecida por eles, que é a Sentinela, e ele fundou também o que conhecemos hoje como a Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados da Pensilvânia. Então esse movimento todo começou exatamente nos Estados Unidos e eles não começaram exatamente com o nome Testemunhos de Jeová. Eles começam com esse movimento e eles se intitulavam os estudiosos da Bíblia, né? E eles começaram exatamente com esse movimento da Torre de Vigia, que depois se criou, todo um grupo, eles foram crescendo, depois eles começaram a criar algumas doutrinas, e começou com esse rapaz aí, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Depois, mais ou menos, exatamente, no ano de 1931, numa convenção deles lá, eles mudaram o nome, deixaram de ser simplesmente uma organização lá de estudiosos da Bíblia, a Torre de Vigia, e eles adotaram o nome de Testemunhas de Jeová, no dia 26 de julho de 1931. Eles têm como base, para terem mudado a nomenclatura, para dar o nome, para o segmento deles, um texto lá no livro de Isaías, capítulo 43, verso 10. O texto diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Enfim, como é que começa, Como já disse, começa com esse movimento desses jovens que estudavam a Bíblia, e aí eles começam a criar alguns debates, e a partir desses debates eles vão estabelecendo e criando algumas novas doutrinas, que vão falar, que vai depois se estabelecer como a doutrina que eles vão seguir, que eles vão viver. E aí eles vão começando a se tornar, na concepção deles, um grupo muito exclusivo, O único grupo que entende, está
vivendo a Bíblia, seguindo os princípios bíblicos, mas nós vamos descobrir que, que tem muita incoerência naquilo que eles pregam, né, naquilo que eles ensinam, né, e depois que eles se estabelecem, traz aí o nome do segmento religioso, Testemunho de Jeová. Então eles começam estabelecendo a sua doutrina, começam a estabelecer exatamente os costumes que devem ser seguidos, como por exemplo, no que diz respeito à questão do batismo, né? Para eles o único batismo válido é exatamente o batismo feito dentro da religião. Então, por exemplo, se você é um cristão, um evangélico, que se converte, né, à doutrina dos testemunhos de Jeová, você então precisa ser rebatizado, porque o teu batismo, mesmo que ele tenha sido já na idade adulta, para arrependimento, ele não vale se você não for batizado dentro, né, dentro do salão do reino, que é como eles chamam o lugar onde eles congregam, né, onde eles se reúnem. Né, o que nós chamamos de templo, igreja, eles chamam de salão do reino, onde eles têm lá a reunião deles, onde eles se congregam para poder tá tendo lá, né, toda a liturgia de culto, de ensinamento que eles têm lá todos os dias, todas as semanas, melhor dizendo, né. Outra coisa, né, que faz parte da doutrina, né, do costume deles, eles não têm o costume, por exemplo, da, da, de recolher dízimos ou ofertas alçadas durante uma reunião. Como que isso acontece? Na verdade, a oferta ela funciona, ela acontece, mas por meio de doações, o que não é muito diferente do que fazemos, porque também é doação, só que isso não é feito durante a cerimônia do culto, isso é feito de forma voluntária e em horários que não são exatamente, especificamente no horário de culto, né? Existem algumas incoerências naquilo que eles costumam fazer. Por exemplo, eles têm esse conjunto de regras que eles vivem, ele muda muito de tempos em tempos. Então, por exemplo, cria-se lá uma doutrina dizendo que. Estou dando um exemplo, não é exatamente assim que acontece, tá? Mas é mais para nós entendermos. Por exemplo, cria-se lá uma doutrina que roubar é pecado. Estou dando um exemplo aqui esporádico, só para você entender. Mas aí vamos imaginar que passa um período e depois isso vai mudando. Por quê? Porque como os dias mudam, as questões da vida mudam, né? Eles vão lá e cria-se uma doutrina diferente. Eu vou dar um exemplo agora que é exatamente claro da parte deles. Por exemplo, houve uma profecia dentro das Testemunhas de Jeová em que Jesus ele voltaria para buscar a sua igreja no ano de 1914, por exemplo, né? Só que isso não aconteceu, né? E aí o que eles fizeram? O que eles disseram então? Para poder, de repente, para que não fosse desmentida uma profecia do seu grande líder, de um dos seus líderes lá, e profecia que foi documentada, tudo dentro, né, da, 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 da sentinela, dos livros lá dos testemunhas de Jeová. Então, o que eles fizeram? Então, aí, para poder provar que de fato isso havia acontecido, eles disseram que Jesus voltou, mas ele não voltou em carne, ele voltou em espírito. Foi algo que aconteceu espiritualmente e não fisicamente, né? Então, de fato, Jesus veio, mas as pessoas não entenderam, não perceberam que ele veio. Enfim, há muita incoerência doutrinária
naquilo que eles pregam, naquilo que eles têm como doutrina, né? Como aquilo que deve ser seguido todos os dias. Outra coisa que eles pregam lá e é defendido dentro da fé deles é a questão no que diz respeito ao Espírito Santo. Né? Quem é para eles o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma... Eles consideram o Espírito Santo uma força, é como se fosse uma característica de Deus, não exatamente... eles não consideram o Espírito Santo como uma pessoa, mas como se ele fosse uma força que provém de Deus, que vem de Deus, né? Uma característica específica de Deus que se manifesta através de Deus, mas o Espírito Santo não é, individualmente falando, uma pessoa, né? Outra coisa, né, que entra dentro deste tema, eles não acreditam, por exemplo, na divindade de Jesus quando ele veio em carne, né? Então, por exemplo, eles acreditam que Deus é Deus, Jesus, eles professam Jesus como Filho de Deus, mas o que eles pregam é que quando Jesus ele se manifestou em carne, ele era homem, ele não era... e a Bíblia nos deixa bem claro isso, que Jesus ele era sim 100% homem, mas ele também continuava sendo 100% Deus. Por quê? Porque Jesus, João mesmo tem uma grande revelação dentro disso, e ele fala, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós entendemos e cremos dentro da palavra do Senhor que Jesus, ele é sim Deus, ele é, né? E aí é importante, já para fechar essa questão aqui, é que eles também não acreditam na existência da Trindade. Então eles acreditam em Deus Pai, acreditam que existiu o Filho Jesus Cristo e não Deus Filho, né? É o Filho que se manifestou e tudo mais, e acreditam no Espírito Santo, mas eles não defendem a distinção deles, né? E nós sabemos sim que o Espírito Santo ele é uma pessoa, assim como e é Deus, assim como Jesus é outra pessoa e é Deus, e o próprio Deus é Deus, e eles os três unidos, eles formam a Trindade. Embora sejam três, eles também são um, que conhecemos e defendemos como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas para o Testemunho de Jeová essa distinção não existe, não existe de fato a Trindade. Eles acreditam na existência de Deus, no poder de Deus, e Ele é o Deus Supremo, o Senhor de todas as coisas, e isso já deixa tudo bastante complicado no que diz respeito a nós trazermos esta realidade com relação ao Evangelho. É importante frisar, irmãos, que nós estamos falando de um grupo de teólogos que se reunia, debatendo da Bíblia, observando a palavra do Senhor, e a partir daí começa a se criar algumas doutrinas que elas são completamente antibíblicas, né? No que diz respeito, por exemplo, à salvação, é outra questão importante que nós precisamos observar. Eles acreditam que a salvação ela não acontece só por intermédio de Jesus Cristo, mas eu creio em Jesus, mas o que me salva também são as minhas obras. Ou seja, eles não acreditam na salvação pela graça. Eles não acreditam que a salvação está só em Jesus Cristo e somente nele. Não adianta eu dizer que creio em Jesus, que creio em Deus, e dizer, por exemplo, que ele é o Salvador, como eles dizem que Jesus é o Salvador, mas só confessar e só acreditar em Jesus como Salvador
não é suficiente. É importante que aconteçam as obras, né? Que as obras de fato aconteçam e que sem as obras ninguém será salvo. Então, a salvação ela é a junção de duas coisas: crer em Jesus, né? E as obras. Sem as obras ninguém também vai ser salvo. E a Bíblia não diz que. E a Bíblia ela realmente vai refutar isso de maneira veemente, né? A Bíblia diz que não, pelas obras ninguém será salvo, mas a salvação é por intermédio da graça. Eu creio em Jesus Cristo e a salvação ela vem por intermédio da graça, que para nós é um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor e não é obra nossa, não é mérito do homem, mas é sim a misericórdia de Deus estendida sobre as nossas vidas e eu acreditando, crendo em Jesus Cristo, entrego minha vida a Ele e a salvação vem por intermédio de Jesus, né, como presente da parte de Deus. Tem uma coisa que eu acho terrível que eles dizem, é que, por exemplo, tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, foi tirado de alguns ensinamentos que eles pregam, que você for procurar lá nas sentinelas, e a gente não vai trazer tudo detalhado, porque aí eu estenderia muito o vídeo, mas essas informações foram tiradas de ensinamentos que eles têm publicados aí para qualquer pessoa ler. Amém? Algo que eles defendem lá e pregam também no que diz respeito à ressurreição de Jesus. Né? Eles acreditam que Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou num corpo, no seu próprio corpo, no corpo físico, né? Ele ressuscitou em um outro corpo que, enfim, há uma incoerência aqui doutrinária muito forte, né? A Bíblia ela deixa muito clara que Jesus ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia e ele não ressuscita com outro corpo, ele ressuscita com um corpo glorificado, sim, né? Mas ele não ressuscita em espírito, ele ressuscita com um corpo, né? Tanto que quando ele se apresenta aos discípulos e na ocasião onde ele se apresenta e Tomé está junto com eles, ele chama Tomé e pede para Tomé tocar, né? Na, nas chagas lá, na cicatriz, e Tomé diz que não é necessário, e a Bíblia diz que ele atravessa a parede, ele se senta, e ele se alimenta junto com os discípulos, ele come o peixe, ele toma o mel, enfim. É um corpo diferente, sim, é um corpo glorificado, como já disse, é um corpo glorioso, um corpo de bênção, de glória da parte de Deus, mas ele ressuscita com o corpo e ele é uma pessoa normal ali diante deles. Evidentemente que não é um corpo normal e natural, porque aqui Jesus já venceu a morte, já venceu todas as coisas, ele ressuscitou. Aqui ele já recebeu da parte de Deus todo o poder nos céus e na terra, mas nós estamos falando de Jesus com um corpo físico, com um corpo que pode ser tocado, com um corpo que come, enfim, se alimenta de comida como o nosso. E isso é bíblico, está na Bíblia, nós não estamos inventando coisa nenhuma. Então aqui tudo, mais um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, é no que diz respeito à questão do inferno. Né? Eles não acreditam, por exemplo, que o inferno, que os homens serão lançados no inferno, né? Eles falam muito, por exemplo, de morreu, acabou as coisas, e eles acreditam sim que o inferno ele está preparado apenas para o diabo, né? E para os demônios, mas não exatamente para os homens. Aí é interessante, é bastante incoerente o que eles pregam, que
Existe a questão ainda do lago de fogo que a Bíblia diz. Então, se você for observar, eles acreditam no inferno para o diabo e para os demônios, mas não acreditam no inferno para os homens, né? Mas a Bíblia deixa muito claro que ele é real e que ele existe e que o homem que não for salvo, sim, ele vai. E ainda a Bíblia diz que depois disso, Deus pega o inferno e lança dentro do lago de fogo, e que a Bíblia qualifica como a segunda morte, né? Outra coisa que eles se afirmam ser, e isso aqui deixa a doutrina numa situação bastante complicada, que eles se intitulam, eles acreditam, né, e eles pregam que é de dentro deles, dentro das testemunhas de Jeová, que vão sair lá os 144 mil citados em Apocalipse, lá na profecia de João. E não existe nenhum respaldo bíblico para isso, porque a Bíblia deixa muito claro que esses 144 mil que serão salvos lá durante o período da grande tribulação, eles são provenientes de Israel. São 12 mil de cada tribo. É um momento da história onde Deus ele se volta para a nação de Israel. E aqui Deus vai tratar exatamente com a nação de Israel e não exatamente com, com qualquer outro segmento, seja ele religioso. Enfim, Deus aqui vem tratando com Israel. Né? E o último ponto que eu quero chamar a atenção ainda de vocês é no que diz respeito à questão do... Eles consideram, né, pecado o, tanto você doar como você receber sangue. Né? E eles usam um texto bíblico que fala a respeito de não poder comer sangue. Né? Mas aqui, e por que eles defendem que não se pode fazer transfusão de sangue ou doação de sangue, nem dar e nem receber, porque eles alegam que a vida está no sangue, né? Portanto, ela não pode ser... e aqui existe uma incoerência muito grande, né? Não existe nenhum respaldo bíblico para isso. A Bíblia fala exatamente sobre o comer sangue, mas aqui a Bíblia está falando... Quando a Bíblia fala a respeito disso, ela está falando de você comer carne sufocada, ou seja, quando você mata, por exemplo, um animal para comer e você não tira o sangue dele antes para depois você comer. Né? Você já faz a comida, tempera ele com o sangue dentro do animal, né? Que até é comum dentro da culinária, mas a Bíblia condena exatamente essa situação, essa questão. Eles atribuem isso à questão da doação de sangue, dizendo que a vida do corpo está no sangue. Né? Na verdade, irmãos, qual é a questão, a proposta do Evangelho é outra. Né? Se o sangue é algo tão precioso, então deveria o próprio Cristo, né, ele se entrega, derrama ali o seu sangue por nós, e essa questão da doação de sangue não tem a ver com você dar a vida, trata-se exatamente de você ser benevolente com alguém, você fazer aquilo que você ajudar uma outra pessoa. Você não está ali cometendo um pecado diante de Deus, pelo contrário, você está tendo ali uma atitude de amor, uma atitude, um gesto de carinho por alguém, né, que talvez você nem conheça. Enfim, irmãos, em resumo, o que nós precisamos entender dentro disso? Nós não podemos ter como coerente, como correta, uma religião ou um segmento religioso. Estou trazendo isso à luz da palavra e à luz do Evangelho. Um povo que não reconhece, por exemplo, a divindade de Jesus, que não reconhece Jesus como Deus, que não reconhece Jesus como Senhor, uma vez que a Bíblia que nós observamos e temos ela, né, como a palavra de Deus que nos conduz. A Bíblia diz que Deus entregou a Jesus todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que Jesus é Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus.
né? E aí nós vamos encontrar a Trindade se manifestando desde o princípio, desde a criação de todas as coisas, que estava lá Deus, estava lá o Espírito Santo, estava lá Jesus Cristo, como a palavra dita por Deus, enfim, a Trindade estava lá, a Trindade está em toda a existência, né, humana, nós vamos encontrar a manifestação da Trindade, né, o Deus Pai se manifestando, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós não podemos, por exemplo, reconhecer como coerente um segmento religioso que não tem Jesus como o Salvador da nossa alma, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho. Então, e ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Só esses dois pontos eles já são suficientes para que nós a refutemos como algo que seja verdadeiro para ser seguido, né? E a questão das profecias que já foram ditas e depois, quando elas não se cumprem, se estabelece uma outra nova doutrina para que vai se adequando de tempos em tempos, e aí nós vamos encontrar dentro da palavra do Senhor a Bíblia dizer que Deus se manifestando, dizendo que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã, porque a palavra de Deus não muda, nós mudamos, e aí eu posso, de acordo com as minhas escolhas, fazer ou não fazer aquilo que está determinado dentro da palavra do Senhor, mas a grande verdade é que ela não muda, ela permanece a mesma, ela se estabelece como a mesma e ela não muda, né? Então, existem muitas incoerências dentro da doutrina que eles pregam, né? Que precisa ser observada, precisa ser refutada, na verdade, porque elas não estão à luz da palavra. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que tudo isso começou a partir de estudos da palavra do Senhor. E isso aqui nos dá um sinal de alerta. Por quê? Porque não adianta apenas ler a Bíblia, não adianta apenas ir atrás, por exemplo, de traduções, não adianta apenas ir atrás de originais disso, originais daquilo. Nós precisamos entender algo muito importante. A palavra também precisa nos ser revelada pela pessoa do Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus não nos revelar a palavra do Senhor, nós corremos um risco muito grande de nós estabelecermos heresias como doutrinas da palavra do Senhor. Amém? E aí nós vamos encontrar um segmento como este que está aí, que cresce, que tem pessoas que o seguem no mundo inteiro, mas que está completamente fora dos princípios da palavra do Senhor, que defende doutrinas que são antibíblicas, que defendem doutrinas que estão fora dos padrões que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Por isso, meu conselho para você, leia a Bíblia, estude a palavra do Senhor, mas ore, peça para que Deus revele a você a vontade dele através da sua palavra, para que no meio do caminho você não se perca e seja levado por qualquer vento de doutrina e isso te afaste dos propósitos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus te dê uma boa semana e que nós, na semana que vem, estaremos aqui mais uma vez. Eu acredito que o Senhor vai continuar nos abençoando. Amém? Deus te abençoe.